Olá, olá, como você está? Tudo bem? Espero que sim. Estamos gravando mais um programa da Estação Hub One, o nosso podcast Estação. Nessa data, chegando pertinho do Natal de 2024, começo de dezembro, os nossos convidados passam por esse estúdio, que é uma delícia, porque é um ambiente super agradável, numa estação de inovação também que ganha cada vez mais notoriedade. Wesley Ferreira aqui na direção técnica e eu, Beni Domingues Júnior, temos a grata satisfação de receber você também, Rosimeire Silva, amiga, empresa incubada aqui na Fundetec Estação Hub One, mas que vai falar também sobre a sua história, sobre empreender, sobre os desafios, especialmente quando uma mulher assume o cargo de CEO, ainda mais no caso dela, cujo último empreendimento é pra lá de inovador. Fique conosco, como eu digo sempre no começo, parafraseando o Marcelo Taz, senta que lá vem história. Obrigado, Rose, pela presença. Seja bem-vinda. Eu agradeço a vocês pelo convite, Beni, Wesley. É um prazer estar aqui com vocês também para compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido, dessa experiência maravilhosa. E também estar aqui no Espaço Hub One, que está sendo assim fantástico para a gente. Vamos falar sobre isso. Você é natural de onde, Rose? Eu sou natural de Apucarana. Apucarana. Isso. Terra dos bonés. Terra dos bonés, é a capital dos bonés. Que legal. É interessante como as cidades vão ganhando as suas características, né? Sim, Porcelana sim. lá em Campo Largo, né? Isso. O outro é lavanda, o outro é o boné. A Apucarana é um polo de costura também, polo de costura, de brindes, né? Então ela uma cidade linda, né? Ela se tornou a capital do boné. E muita produção que acontece lá do boné vem de lá, né? Então a gente vê, por exemplo, a gente estava no Show Rural o ano passado e a gente foi ver lá os brindes dos bonés de algumas empresas, tudo lá de Apucarana. Nasceu lá, Apucarana. Assim como você. Mas que num dado momento mudou-se de cidade. Isso. Mas você chegou a estudar lá, se formar lá, né? Sim, me formei em Apucarana no curso de Sistema de Informação, né? Em Tecnologia. E me formei lá, e logo que assim que eu me formei, eu fui morar em Maringá, né? Trabalhar ali numa rede de escolas. E aí eu trabalhei por um tempo ali e depois fui para São Paulo. A Rosimeire é CEO da AVTools. Daqui a pouco nós vamos falar que empresa é essa e o que ela tem de inovadora. Mas passou, ao chegar em Cascavel, por vários segmentos vinculados a esse ecossistema de inovação, do qual nós fazemos parte também como estação. Quando você veio para Cascavel, Rose? Foi mais ou menos em 2017. Eu saí de São Paulo, né? Meu marido veio para cá para uma vaga que ele precisava substituir uma pessoa aqui na região, né? E ele veio para assumir essa substituição e eu vim junto com ele para cá. Como é que foi a primeira impressão, o primeiro sentimento assim de vir para Cascavel? Ou você já conhecia? Não, eu não conhecia a região de Cascavel. Apesar de ter morado ali por muito tempo em Apucarana, depois ido para São Paulo, mas eu nunca tinha vindo aqui para a região oeste de... Não tinha desbravado o Velho Oeste ainda? Não tinha desbravado ainda, não. Nunca fui... Eu não era uma pessoa desbravadora, né? Eu passei a ser desbravadora depois que eu conheci Cascavel. Que legal. Porque a Cascavel foi, assim, um desbrochar do meu empreendedorismo, porque a minha família vem de berço empreendedor, né? Meus pais tinham um mercadinho, depois eles montaram uma panificadora e eu cresci nesse ambiente. Mas depois que me formei, eu entrei na formação e fiquei ali por uns 7 anos trabalhando na minha área, né? Tinha muita vontade de empreender, mas eu não tinha aquela... Não sabia nem como começar. A cidade de Cascavel foi para mim esse despontar de saber como começar, porque quando eu cheguei aqui, parece que a cidade respira empreendedorismo, ou pelo menos eu caí no conjunto de pessoas que inspiravam isso, né? Não, mas é muito da cidade mesmo, né? A gente percebe que essa ebulição já vem há um tempo e cresce cada vez mais, né? Acaba nos impregnando, né? Nos entusiasmando também. Mas você teve um vínculo, um trabalho muito próximo com o ecossistema do Iguaçu Valley, né, Rose? Isso, quando eu te conheci, inclusive, foi lá. Eu cheguei aqui na cidade, logo que eu cheguei, eu conheci um empreendedor, Bruno Plisetti, ele queria desenvolver algumas
alguns aplicativos que ele tinha para despontar no mercado, na área jurídica. Me convidou para trabalhar junto com ele. Logo depois a gente acabou virando sócio num negócio e começamos uma caminhada ali. Ele começou a falar assim, olha, vai lá para a associação, a SIC, né? A SIC, lá tem um grupo de empresários do Iguaçu Vale. Ainda não tinha muito bem o nome ainda, Iguaçu Vale. E eu comecei a frequentar ali essas reuniões, participava sempre. E aquele jeito deles, né, de falar assim, olha, queremos criar um ambiente inovador, propiciar que as pessoas possam ter a sua ideia cuidada desde o início ao final. Na época, nem sabia muito bem o que era startup, nem a metodologia de como é que se desenvolvia alguma coisa. Mas, assim, aquilo ali me chamou muita atenção e eu comecei a jornada ali, né. Depois de eu acho que uns 2, 3 anos, foi 3 anos, 2022, que eu peguei. Em 2022 eu assumi daí a coordenação do Iguaçu Vale, fiquei em 2022 e 2023. Que então, fez nascer outros ecossistemas, né? Ou Sim. participou efetivamente, é o caso, por exemplo, da própria estação Hub One, onde a gente está hoje, né? Isso, a estação Hub One, a consolidação, ela também teve a participação ali da governança agro, a qual eu sou vice-coordenadora ali na governança, né? E a gente até no início da elaboração do Centro de Inovação, que é aqui a estação Hub One, a gente participou também na elaboração. Rose, como é que foi pensar ativo, né? um ecossistema que nasceu em cidades que, em muitos quesitos, competem, né? ou rivalizavam? Isso caiu muito, que bom. Mas como é que foi? Vocês imaginavam que esse guarda-chuva pudesse cobrir com tanta qualidade, com tanto associativismo e com tanta colaboração como acontece hoje? Porque nós estamos falando de Toledo, de Cascavel, de Foz, de todo esse eixo até Foz, pingando no sudoeste até Guarapuava. É uma abrangência muito grande e rápida, né? Então, pra gente que estava ali no início, né, eu participei junto com os colegas ali, o Ciro, o Carlos Guedes, eles sempre tinham na mente algo que fosse chegar a ser grande, né? Legal. Talvez não na proporção que hoje a gente vê, que acaba pegando toda a região oeste mesmo, né? Sim. Porque a gente teve aí o POD, né? O Programa do Oeste, abraçando essa ideia também, e aí a proporção ficou maior. Mas eu acredito assim, que eles tinham essa ambição que fosse um pouquinho grande, mas talvez não sonhavam com isso. Então a ideia era que todas as cidades pudessem usar o nome, né? Então sempre foi compartilhado isso. Eu acho que talvez, Beni, essa propagação em todas as cidades, ela vem mesmo por causa dessa questão do cooperativismo, sabe? Já é meio do dessa DNA essência local, do né? DNA local, de você... uma das frases que a gente fala do Iguaçu Vale é vir primeiro para colaborar, depois você tirar alguma vantagem. Então, sempre foi muito trabalho e depois a gente ter... O que a gente ganha com isso? A gente ganha amizade, contato, né? Então, fica muito mais fácil a gente ter uma empresa e desenvolver a nossa empresa quando você tem muitas pessoas com quem conversar, né? Que podem te ajudar, e é aí que eu consegui também fazer com que a Hábitos se tornasse uma realidade. Essa é uma das vantagens, mas você colabora bastante antes. Então, essa ideia de você colaborar antes de você ter um benefício em troca talvez que foi o que pujou mais, né? Aquilo que foi muito assim, forte na essência de todo mundo para fazer acontecer. Então, foram braços voluntários, né? Que cada um trabalhando, né? Numa partezinha ali, como parte de um corpo, né? Fez com que tomasse essa proporção que a gente vê hoje, que é toda a região oeste. E é bonito de ver, né? Eu que voltei do norte do Brasil para a região de onde eu sou, que é essa aqui, do oeste do Paraná, onde eu fui criado. É tão legal a gente ver o quanto o oeste do Paraná, que é jovem, já é aplaudido, já é respeitado, né? Isso é muito interessante, né? Isso é muito bom, porque a gente está falando de um ecossistema que foi reconhecido, em primeiro lugar, consolidado, né? Recebemos prêmio nacional. Então, é algo que já está tomando uma proporção que a gente falava, até 2030 a gente quer que o nome Iguaçu Vale esteja, né, para o exterior, mas já tem isso acontecendo nesse momento antes de 2030 acontecer, né?
Então, assim, foi um trabalho em conjunto, todo mundo trabalhou um pouquinho nessa essência, e fez com que as coisas funcionassem tão bem, né? E assim, não tem a gente fala assim, tem muitas pessoas que falam, existe um egocentrismo. Eu não vejo um egocentrismo em nenhum dos ecossistemas, porque para funcionar um ecossistema você precisa dar políticas públicas, então o município bem envolvido, a gente tem isso em Cascavel, né? Demais, né? Demais, a sem participação, dúvida. toda a parte pública em si, dentro do ecossistema. Isso eu acho que foi de grande valor aí, disrupção do que é o Iguaçu Vale hoje. O sistema privado de educação e também muita participação do federal, do público, né, envolvido. E o estadual, então, o estadual, no Oeste. A gente viu muita participação deles no início, trabalhando, e se você for entrar mais a fundo, você vai ver participação da Unioeste fortemente, em outras instituições de ensino também, privadas. Você vê muito empreendedor envolvido. Então, empreendedores de grande peso, que têm grandes empresas, e até empreendedores com pequenas empresas também bem envolvidas dentro do ecossistema. Então, isso fez com que se desenvolvesse e desabrochasse, né? Virasse o que a gente tem visto aí hoje. E dando as vantagens que a gente tem como startup, porque, por exemplo, subvenções que vêm para a nossa região oeste, elas vêm por causa de uma educação que foi trabalhada lá no início, para que a gente pudesse entender o que é subvenção, como você pega um edital, como você trabalha com edital para trazer. Então, a gente, só que no nosso município, tem de captação do ano passado 1 milhão de subvenção para startups, né? Que foram 4 startups que foram selecionadas no programa Paraná Anjo Inovador. Então, foi um esforço para que todas elas participassem no edital, né? Foi todo um conjunto, né? Rose, você acredita que um próximo passo, se não já na virada da curva, mas daqui para frente, brevemente, é essa linha de pensamento, essa linha estratégica, filosófica de mudança pelo empreendedorismo pode brotar da sala de aula também? Ou seja, esse aluninho, essa aluna já poderão em breve, ou passa primeiro por uma mudança da própria grade, que é meio sistematizada demais e novos temas são mais refratários, assim? Beni, eu acredito, no meu ponto de vista, teria que ser de base escolar, da própria grade. Só que isso é uma coisa que vai demorar muito para acontecer. Então, ela vem do conjunto de esforços de ter um movimento mesmo em paralelo para poder inspirar, né? Então, eu vejo muito isso acontecendo dentro. E é claro que, quando a gente fala em ecossistema, só para o ouvinte também poder entender, né? É um conjunto de vários trabalhos que acontecem simultaneamente, né? É bem orgânico, né? É bem orgânico. Viva, né? E também ele vem de algo que... Por exemplo, dentro desse ano agora, a gente tem o plano de inovação do município. Isso. Né? Dentro desse plano de inovação, entram várias pessoas que fazem parte do ecossistema, como eu comentei. Por exemplo, o próprio Centro de Inovação Hub One, a Fundetec, entram dentro de um pedaço do plano. Sim, né? Isso. Então, dentro desse plano, lá atrás, né, que talvez não era tão organizado ainda esse plano, mas existia um plano orgânico, então vamos chamar de orgânico, né? Num trabalho, por exemplo, da Fundetec, em questão de querer desenvolver a nossa região para a parte de inovação, né? Sim. Ter mais mão de obra para desenvolvedores, né? De pessoas que trabalham com tecnologia. E foi feito, então, alguns trabalhos aqui que a gente vê que já está dando resultado. Eu já contratei uma pessoa que já foi formada uma vez no... Como que é o nome do projeto, né? Foi formado um projeto, eu já cheguei a contratar ele por um período, hoje ele está trabalhando na Peraídia, e é uma pessoa que, né, passou por essa educação, entende? Aqui, querendo né? ou não, ela passa por uma educação que alguma entidade em paralelo com a escola vai ensinando. Porque talvez hoje, do berço ao escolar, ainda não temos braços ainda para fazer. São instituições ou gestões paralelas, como você falou, e muito ainda de pai para filho, né? O pai empreendedor, a mãe empreendedora acabam impregnando de algum modo. Hoje mais fácil do que era quando, por exemplo, você via a mercearia lá do pai e da mãe. Hoje é né? mais fácil, né? Porque hoje tem muita coisa para se trabalhar, né? Tem muita coisa a se empreender.
E como é que foi, ou quando foi o start, Rose, de você ali naquele métier do Iguaçu Vale, dos eventos, o crescimento do PTI de Foz, que já virou outra marca ainda maior da Itaipu, o nosso aqui, que você disse assim, pô, eu vou ocupar meu espaço também, eu também vou empreender. Como é que foi isso? Eu já estava empreendendo com uma empresa Digital, né? digital, né? Na verdade, eu trabalhava com a parte de desenvolvimento de sites e e-commerce, né? E eu estava atendendo essa demanda, até que eu entendia que e-commerce e site, a gente é quase um commodity, né? Porque você consegue criar, se você for muito esforçado e se tiver uma empresa, né? Faz acontecer, se você né? entrar num site, você consegue criar um sitezinho ali, mais ou menos. Mas eu trabalhava ali com algumas outras métricas e prestava serviço nessa parte. Como eu estava ali nesse movimento e eu já reconhecia aqui a nossa região como uma das regiões, um dos polos de criação de frangos de corte e também de desenvolvimento de pintainhos, né, para frango de corte. Que a gente fala que são as matrizeiras, e já tinha noção de que a nossa região era muito fomentada por isso, por causa das cooperativas, né? Sim. Então, sempre conversei muito bem com o pessoal das cooperativas aqui da região, sempre troquei ideia por causa do Iguaçu Vale. Mas a minha família, ela foi produtora na época de peru, né? E meu cunhado hoje ainda continua trabalhando na avicultura, mas ele hoje é técnico, né? Então, no berço, antes criava frango, né? A gente fala, criava ave, mas e agora hoje ele trabalha com cuidado da ave, né? Ele é o técnico que visita os produtores. Mas nesse meio tempo, eu sempre tive vontade de trabalhar na avicultura, porque eu gostava eu tentava entender alguns problemas que aconteciam dentro da avicultura. E que não são poucos. Só que eu pensava assim, uma solução tecnológica vai resolver isso, né? Mas em 2008, a gente mal ouvia falar de startup, né? Sim, então, sim. E também não tinha, como eu falei para você, só em 2017 que eu vim para a região, que aí eu fiquei muito assim com essa vontade de empreender e ganhar essa garra. Porque assim, Beni, empreender não é uma coisa fácil, né? A gente precisa ter um estímulo ou alguma coisa, um local que faça com que você se inspire. Então, por exemplo, eu gosto de uma frase que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Como eu estava vivendo dentro de um ecossistema pujante, falando sobre inovação, falando sobre startup, assim, assado, eu fiquei com vontade de criar minha startup, né? Foi isso que fez, assim, eu ter aquela vontade de fazer, poxa, naquela época eu pensava nessa solução e eu achava que ia fazer alguma diferença. Eu pensava só na aplicação, porque meu cunhado, quando cuidava de perus, ele desenvolveu uma tabela de controle de quantidade de peso que tinha no silo, de quantidade de toneladas de grãos. E ele fazia isso por uma tabela de Excel, onde ele ia diminuindo ali o número de pintinhos, segundo a mortalidade, e ele conseguia saber uma previsão, uma proximidade de quanto é que tinha de quilos, né, interessante, muito no silo. Trabalhoso, mas muito trabalhoso. interessante. E eu olhei aquela tabela e falei, poxa, eu consigo desenvolver um aplicativo com essa tabela. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar esse povo. Vou fazer isso. Peguei a tabela na época, lá por 2000, acho que é 2200, e tentei até desenvolver alguma coisa, mas a gente não coloca no mercado quando a gente não tem esse ambiente, entende? Quando eu vim para esse ambiente, lá em 2022... É outra luz, né? Eu falei, poxa, agora aquilo que eu estava pensando lá faz muito sentido para esse momento agora. Sim, a gente está vivendo isso aqui. Tá todo mundo numa esperança de que saia uma startup de Cascavel, né? Ou da nossa região oeste. Falei, vai ser eu vou começar meu negócio, vou começar a desenvolver. E aí eu, antes era mentora nos hackathons do Show Rural. E aí, em 2022, eu falei assim, não, essa vez eu não vou ser mentora. No Show Rural mesmo. Você é uma competidora lá dentro, né? E eu fui pro Show Rural para ver qual que era a demanda mais latente do mercado, né? O que tinha mais dor, porque começar a desenvolver uma solução para avicultura, tem muita coisa para desenvolver. Sim. Então eu queria Você tinha que eleger alguma coisa, né? O que tinha mais dor, né? Que doía mais para que eu pudesse começar a desenvolver uma solução. E aí nasceu a Avetus. Aí surgiu a Avetus. O nome surgiu lá e a gente não mudou.
né? Surgiu de uma conversa ou de um start que você teve? Foi um start da minha sócia, Gessiane. Da Gessiane, tá. Ela que teve o start, falou assim, não, vamos chamar de Avitus. Aí eu falei, vamos chamar de Avitus então. E foi, a gente nunca mudou o nome. Foi com que design inicial, Rose? Ai, com um design bem feio. É um franguinho. O logo era um franguinho que a gente achou na internet. Vai falar de frango, vamos botar um franguinho vamos aqui. Vamos pôr um franguinho ali, uma fonte Avitus bem grande, meia... Sabe aquela comissão, meio parecido com comissão, e foi aquilo aí. E com que propósito? Aí foi o propósito hoje que a gente entende. Naquela época era resolver um problema, né? Mas quando a gente olha... Do avicultor, isso. Da indústria. Da indústria do avicultor. Tá. Facilitar a vida. Desde o princípio, o que a gente queria era que o dia a dia do produtor, ele é difícil, né? E ele recebe manual, recebe instruções, mas quando é no operacional... Beni, é complicado. Para ele tomar uma decisão, eu vou ventilar, né? Vou perder tudo que eu aqueci aqui. Tá frio, é inverno, eu ventilo ou eu mantenho quente? Entende? Incrível isso. É uma decisão que ele precisa tomar. Sim. E aí, quando você traz que a ferramenta hoje, a Avitus, ela monitora dados sensíveis críticos, né? Tipo temperatura, umidade, né? Os gases amônia, o CO2, né? E o peso do frango. Então, ele monitorando essas informações, ele consegue tomar uma decisão se ele vai ventilar ou se ele vai manter quente, né? Porque, às vezes, a amônia, a umidade está tão forte ali dentro que prejudica a saúde do frango e ele vai ter muito mais condena no final do lote, ou até mesmo nos dias que está ali, né? O frango morrendo todo dia, do que ele tomar a decisão de ventilar e tirar um pouco a amônia, quanto mais cedo ele souber, menos prejuízo. Isso. Então, ali no dia a dia, a ferramenta ajuda ele a fazer isso. A tomar esses tipos de decisão, né? Vocês desenhavam um propósito informada. E os processos foram evoluindo, ou estão sendo evoluindo. Nós estamos evoluindo, já tem boa parte já pronta e a solução tá acontecendo, né? Que a gente fala. Já tem o aplicativo, já temos os dispositivos, os sensores Como é que funciona o aplicativo, por exemplo? Só para o nosso internauta acompanhar. A Avitus desenvolveu um aplicativo X e esse avicultor, esse produtor, ele dispõe desse aplicativo para que demandas, para que rotina? Então, hoje a Avitus desenvolveu o aplicativo e o hardware. Tá. Né? Então, o hardware são os equipamentos que a gente instala dentro da granja, a gente instala ela de 30 em 30 metros, segundo o que é o manual, para você monitorar bem os dados que estão ali dentro do que está acontecendo, temperatura, umidade, né, o que tem de amônia e até mesmo os pesos dos frangos, porque cada parte do aviário a pesagem é diferente, né? Então, a gente desenvolveu o software que uma central começa a captar os dados dali, né, de ambiência. Isso via comunicação rádio, né, que a gente fala. Então, essas informações vão para o aplicativo e segundo, por exemplo, o dia 1, o dia 2, dia 3 do frango, o frango tem que estar numa média de 90 gramas e a temperatura tem que estar no mínimo 28 graus, né, e uma umidade ali relativa entre 40% e 50%, né, por cento. Então, quando sai dessas medidas, desses parâmetros que são os que é recomendado para o tipo de ave, né? Hoje a gente come mais o tipo de ave Kobe e o Ross. Quando sai desses parâmetros, a nossa aplicação envia uma notificação para o produtor por WhatsApp. Ok. Falando, olha, os parâmetros estão diferentes do que seria ideal para o frango nesse momento, né? Então, vamos supor que a temperatura baixou para 26. É frio. Para os pintinhos que estão na idade de 2, 3 anos, ali, 3 anos, não, desculpa, 3 dias, está muito frio. Tem que esquentar. Então, tem que aumentar a temperatura, né? Então, essa daí é o que a gente faz com a aplicação. E ele aumenta indo lá ou pode ser a distância? Então, hoje ele aumenta indo lá. Porque o nosso objetivo final é ele poder aumentar a distância. Tá. Né? É um caminho. Mas então, é um caminho que a gente vai chegar. Então, hoje ele vai até lá e faz a alteração. Porque, assim, para ele aumentar, ele teria que ter automatizado a parte de lenha. Hoje a lenha, a maioria dos produtores trabalha com lenha ou pellets, né? Então, ele precisa abastecer. Ela não é automatizada ainda. Essa operação né? ainda então,
tem algumas Tem operações limitações que tem ainda. limitações. Mas é uma caminhada natural, uma caminhada. porque a ideia já existe, né? O processo está em andamento. Isso. E é para o produtor final, o agricultor X, seu João, seu Zé, seu Rafael, ou também um serviço de cooperativa, de macro, você pode atender uma área abrangente X. Como é que funciona, Rose? Se a gente tiver um número X bom de produtores, ou se a própria cooperativa fala assim, eu quero ter uma região monitorada para eu entender se o clima tá bom, né? Ou eu quero entender se essa região aqui eu consigo fazer uma previsão de abate mais antecipada. Porque muitas vezes, o que acontece? Fala-se 45 dias para ter um frango com peso aí médio de quase 3 quilos e pouquinho, né? Tá. Às vezes ele atinge esse peso com mais rapidez. E aí, se você tiver sempre monitorando o peso do frango, você consegue, né, puxar o frango para abate primeiro e não precisa gastar mais 4 dias alimentando o frango para ele engordar, sendo que ele não vai passar daquele tipo de peso, né? Então, ele consegue ter uma previsibilidade maior. Além de também ter a questão sanitária, né? O cuidado sanitário, porque, por exemplo, você sabe que uma ave está doente dependendo se ela engorda ou não. Né? Então, tipo, tá comendo ração, mas não tá engordando, ou não tá comendo, é sintomático. Então, você consegue descobrir previamente alguns tipos de doença. O que é magnífico, então, você né? conseguindo fazer isso, a indústria teria um big data bem interessante para ir trabalhando, né? Esse produtor, ele é hoje uma segunda ou terceira geração, Rose, tem mais adesão à tecnologia? Ou não faz diferença? Não, assim, hoje para nossa aplicação, e a gente tentou trabalhar bastante, que não tenha tanta diferença. É claro que é mais penoso para quem, né, é mais de idade, não tem aquela, né, disposição familiaridade de mexer. Né? Ela é uma aplicação também simples, mas ela não tem tanta familiaridade. Né? E hoje, na geração que a gente tem vivido até uma deficiência de mão de obra, tanto é que é uma dos trabalhos que a gente tem trabalhado dentro da Vitus, pensando em como a gente vai resolver o problema de mão de obra futuramente, né? Porque as gerações que estão passando, a gente vai vendo cada vez mais, né? Hoje, por exemplo, o que a gente está cuidando lá, tem os filhos cuidando, mas são os pais que também ainda cuidam, né? Então, se os pais um dia se forem, os filhos ficam, mas será que os netos vão dar continuidade? Talvez não. Então, tem essa andança ainda de cultura. A gente está atendendo ainda os 3 tipos de... Rose, mas o mundo precisa comer. Eu vou parafrasear um dos meus autores prediletos, que é Leon Tolstói. Se queres ser universal, cante a tua própria aldeia. Não tem como fazer algo assim sem ser universal, né? Porque nós estamos falando de uma economia globalizada, de um planeta com necessidade de proteína. Como que um ecossistema como o nosso, vou usar a primeira pessoa do plural, e empresas como a que você encabeça, se inserem nesse mapa? Esse diálogo já existe, ele é avançado, ou seja, tem uma solução na Finlândia, tem uma solução no Marrocos e tem uma solução aqui no Brasil. Esse entrelaçamento de saberes já existe, porque o mundo importa, exporta, precisa comer, né? Sim. Porque a solução passa pelo diálogo e pela inovação, né? Passa, mas eu acredito que... Beni, eu não tenho muita certeza, mas assim... As barreiras são grandes ainda. As barreiras ainda são grandes. A gente tem feito, eu vejo assim, visitas tecnológicas que são feitas em outros países, até países que estão avançados em pesquisa e desenvolvimento. Existe vários outros tipos de ferramentas sendo desenvolvida fora do Brasil, mas ainda existe também aquela competitividade, né? Tipo assim, eu preciso desenvolver o meu e assim por diante. Eu vou falar por exemplo, um caso, né? A gente, dentro da Vitus, a gente tem uma patente que a gente desenvolveu para substituir mesmo. Não é que substitui, ela ajuda nesse processo que o produtor vai fazer em campo. A nossa ferramenta é diferente do que já foi cogitado fora do país, né? A gente já viu outras soluções que resolvem o problema, mas são diferentes. E até mesmo aqui dentro do Brasil, a gente vê outras empresas também em outro caminho, como se fosse desenvolvendo um robô que vai fazer passear ali dentro da granja. Então, tem vários caminhos. Mas a ideia,
pelo menos o que a gente tem trabalhado e o que a gente gostaria de se tornar como empresa é ser referência em tecnologia voltadas para a produção de proteína animal, né? A gente fala proteína animal, proteína, porque a gente entra também no atendimento de desenvolvimento de ovos, né? Então, matrizeiros e tal. E o nosso propósito como empresa hoje é a garantia alimentar, né? Então, a gente tem buscado desenvolver soluções para fomentar e garantir que o alimento seja ainda produzido. Mas a produção de alimento, ela vai passar por vários estágios, né? Então, até fora do país, tem estudos de desenvolvimento de proteína à base de células-tronco. Então, tem muito estudo em cima disso. E muita falta de informação. O parlamento francês esses dias foi extremamente infeliz ao afirmar coisas sobre a carne brasileira que são fake total, né? E, aliás, um desserviço, né? Então, no mercado, né? É por causa da competitividade. Por causa da competitividade. Competitividade, entende? Eles querem garantir também o mercado ou o mercado de outros, né? Para poder favorecer outras e tirar o Brasil um pouco da jogada. Mas a gente entende, pelos estudos que a gente tem feito, e até mesmo, não é eu mesmo que falo, mas eu já fui em várias palestras que o Brasil, ele está condenado a produzir alimento para o mundo, né? Então, não é já nem que o Brasil vai ter que fazer, cara, a gente né? está condenado. Brasil, então, mostra a tua cara, fazer, nossa né? cara é fazer comida. Nossa cara é isso, é fazer alimento. Esse mercado em que você está inserida, parece clichê a minha pergunta, mas eu sinto-me quase na obrigação, porque eu sou muito fã de mulheres empreendedoras, né? Talvez porque eu conviva com um universo feminino muito próximo, né? E admire todas elas. É muito masculino ainda hoje o fato de uma CEO chamada Rosemary estabelecer uma entrada num mercado da avicultura, por exemplo, ou já essas coisas são barreiras já superadas, avançou-se muito? Então, eu acredito, é que assim, Beni, talvez... Mulher empreender nunca foi fácil, né? Ok, mas não, mas assim, talvez para eu empreender melhor, eu tenha deixado de acreditar que existem barreiras para as mulheres, entende? Ok, tô entendendo. No meu mindset, eu não paro para ficar pensando nas barreiras. Perfeito. Porque se eu parar nas barreiras, isso daí vai me impedir de seguir, entende? Então, quando eu até falo pro pessoal, as pessoas falam, mas a Meire é meio masculina. Não é que eu sou masculina. Quando vou para fazer um negócio, a minha cabeça não tá nem setada, sou uma mulher. A minha cabeça tá setada, eu vou fazer um negócio. Já é interessante. Quando eu vou me relacionar com alguém, eu nem penso que a pessoa tem um sexo, entendeu? Então, eu não crio isso. Então, eu acabo não ficando olhando muito se tem um cenário, se tá difícil ou não tá difícil. Eu sei que para mim, o cenário tá igual a todo mundo. Eu tô buscando conquistar meu espaço, assim como todos estão buscando conquistar o seu espaço. E eu acredito que eu estou fazendo acontecer, né? Então, eu olho, tem algumas empreendedoras que eu sigo, tem a Gislaine, que ela é uma empresária de produção de ovos, é a Ruge Alimentos. Ela trouxe para o Brasil um grande empreendimento em produção de ovos caipira. Ela cria galinhas soltas, né? Que legal. Ela tem uma grande produção e ela se posiciona bem. Talvez ela é uma pessoa que eu admiro porque ela teve as suas barreiras, mas junto com o marido delas venceram juntos. De hoje eles são uma grande marca registrada. Hoje até os ovos dela aparecem no programa do MasterChef, né? Que legal. Um dos melhores ovos aí para serem consumidos, o amarelinho. Patamar elevado, tá lá em cima. Patamar elevadíssimo. Legal. Então, assim, é uma mulher, né? Uma das maiores produtoras da parte de frangos de corte também é uma mulher, né? Vejo grandes empresárias. Hoje tem uma colega minha também na região ali de Marechal, tem uma indústria de alimentos da ProSaúde, uma mulher. E dessas que eu sigo, elas não veem esses tipos de limitações. Eu acredito porque elas tiram mesmo para não ver, para poder seguir em frente sem precisar. Bola para frente. Sem precisar parando para ver se isso aqui vai me impedir ou não. É difícil a caminhada, a jornada é mais difícil. Tanto é que, às vezes, pra gente conversar com alguém, a gente precisa explicar um pouco mais. O que a gente sabe, o que a gente domina, sabe? Mas eu acredito que, não porque seja mulher, mas porque talvez a gente não tenha tido
a presença na fala de que você domina tão bem aquele assunto, sabe? Então, superado às vezes, isso... porque às vezes você vai em algum lugar, você precisa ter uma presença de fala, você tem que falar mais, melhor, para poder dizer, ó, eu tenho domínio daquilo que eu tô falando, né? E eu acredito que seja isso. A tua rotina, ela é interna ou também tem um tipo de um laboratório de aviários onde você faz testes, se você também é de campo, Rose? Hoje, porque a gente está validando nossos equipamentos, a gente vai muito em campo. Tá. Né? Então, a gente sai da nossa rotina do dia a dia, leva o equipamento para testar, faz algumas evoluções nele, né? Porque a gente está com o nosso produto em parte pronto, né? Mas tem muitas coisas que a gente precisa ainda aprender a gente fala do calejo, do andar, porque, tipo assim, a gente vai pro campo, a gente tem que entender ainda o que é que quebra num carro, por exemplo, né? Quando a gente está atendendo um veículo, para colocar lá no nosso modelo financeiro, né? Tem que fazer parte dos custos da empresa. Sim, sim. Então, a gente está em campo e efetivando vários trabalhos. E em campo também no dia a dia ali para conhecer o produtor, para saber como é na rotina dele, o que é que estraga, como é que a internet cai. A internet cai lá no campo? Cai. Quando é que ela volta? Às vezes demora 2, 3 horas. E aí, a internet tem a internet no ponto da casa, mas está roteado com vários pontos, volts e não sei o quê. Então, a gente está em campo aprendendo, né? Aprendendo ainda a jogar esse jogo, né? A história, ela é parecida de muitas formas e, ao mesmo tempo, tem características sui generis, mas sempre acontece de uma marca chegar num ponto X em que ela vira uma princesa, uma noiva atraente que desperta olhares apaixonados. A Avitus já tem esse tipo de possível parceiro, alguém interessado em se aproximar e trabalhar com vocês? Sim, desde o nosso início ali do start da nossa caminhada, a gente começou a olhar, né, para um pretendente para entrar na nossa operação. Começamos a trabalhar e mostrar valores para essa empresa, hoje é a Constel, né? E a gente tem Constel é uma empresa do segmento. Isso. A Constel não, é uma empresa de tecnologia. Tá. Né? Ela é filha de uma empresa do segmento, né? Que é filha ali da Copacol. E aí a gente começa a juntar forças para trabalhar dentro desse mercado. Eu falo assim, a Avitus, ela tem a parte do conhecimento, de como é que trabalha ali com a parte de manejo de aves e tal, e da tecnologia. O que falta pra gente, que foi o que a gente buscou nesse parceiro de alcance, é a parte de entendimento do mercado, como o mercado trabalha, trazer essa maturidade para a nossa operação, para que a gente pudesse crescer juntos, né? Então, sim, a gente está tendo esse alinhamento agora, concretizando o nosso contrato, para o ano que vem a gente iniciar a nossa parceria em conjunto, né? Ano que vem tem outro podcast, então já vai ter mais páginas. Já vai ter várias páginas que aí. Que legal, páginas novas. Estou conversando com a Rosemary Silva, CEO da Avitus, empresa incubada aqui na Estação Hub One /Fundetec, e geralmente, um caminhozinho para o final das prosas, eu faço um ping-pong, gosto de colocar uns itens, perguntas para humanizar ainda mais a prosa. Eu vou falar algo e você responde, tá, Rose, com uma palavra, uma frase? Isso é mais difícil. Não, você é super inteligente, você sai fácil. Boa palestrante também. Rose, uma pessoa que te inspira, um herói, um ícone, alguém assim que você olha, me inspira. Quem? Eu vou trazer para a religião, porque o que me inspira é Cristo. Por quê, Rose? Porque ele é um exemplo para mim em tudo. Primeiro porque ele é meu salvador, né? Eu creio que ele veio para nos resgatar. E pelas pessoas que ele conquistou na caminhada dele para andar junto com ele. Ele foi tão assim, forte que ele deixou uma descendência daquilo que ele fez, né? Um grande legado. Ele deixou um legado, né? Os apóstolos, que deu continuidade ao trabalho dele. E ele, como líder, me inspira. Tá. Eu tenho vontade de ser um líder que consigo deixar esse legado, sabe? Legal. Então, um dos valores que a gente colocou dentro da empresa da Avitus é liderança inspiradora. Liderança inspiradora. Isso. Muito joia. Um livro para recomendar ou para ler de novo? Um livro...
Ai, eu tô gostando muito de ler agora Princípios Milenares, do Tiago Brunet. É um livro muito interessante. Apesar de, a gente fala assim, apesar de usar princípios bíblicos, mas são princípios que hoje qualquer pessoa que é grande empresário e às vezes não é cristão pratica. Tem bons conselhos. Tem bons conselhos. Então, por exemplo, fidelidade, né, honestidade nos negócios. Então é um livro muito, muito legal para crescimento empreendedor. Princípios Milenares. Isso. Uma música, Rose, ou um estilo musical, algo assim que, na hora que você precisa, eu vou ligar essa música, esse cântico, essa música. Nossa, e esse ano essa música foi... E é sazonal, assim, tem música que é fase, né? Esse ano foi uma das músicas que me reergueu muito. É uma música da banda Rosa de Saron. É uma música chamada Mire as Estrelas. Mire as Estrelas. E no clipe dela é uma moça que tenta tenta conquistar, como falar, astronauta, né? E é uma profissão muito incomum para a mulher. E ela tenta fazer, mas a mensagem da música é muito forte, porque ela fala que às vezes você vai pensar em desistir, mas mire as estrelas que você vai conseguir. E ela foi assim a música que eu mais escutei esse ano. Legal. Acho que se for ver lá no YouTube, tiver um views lá de quantas vezes, não sei, Tá cheio. eu acho que vai ser muito. 2 coisinhas mais. Um filme ou série para ver de novo ou para recomendar para nossos internautas. Nossa, série. Ou filme. Ver de novo, recomendar. Ai, é difícil. É difícil, tem muita coisa, difícil. Né? É que assim, tem muita coisa boa, né? Eu gosto de ouvir série para aprender o inglês. Ah, sim. Então eu boto a série e fico ouvindo. Legal. E por mais que eu já ouvi ela várias vezes, legal. eu ouço ela novamente, né? E uma que eu gosto de assistir por causa de ser, assim, muitas tramas diferentes e muitas coisas que vêm, assim, muito de diálogo, hospitalar, né? É o Grey's Anatomy. Então não Grey's é Anatomy. uma recomendação, mas é mais legal. porque ela é cheia de emoções, né? Grey's Anatomy é uma baita de uma dica. Presente ideal para Rosemary Silva da Avetus no Natal. Que presente seria assim? Uau, isso vai realmente me fazer bem. Queria ganhar isso. Olha, eu gosto muito de livros. Legal. Livros. Um eu presente gosto de bom livro, para você é um livro. Assim, um legal. livro que possa me trazer assim, um crescimento adicional do que algo que eu não conheça. Eu gosto de receber livros para ler. Maravilha. Nós tivemos aqui, o Henrique me acabou dia desse, eu fiz essa pergunta, ele falou assim, meia estampada. Eu tenho uma coleção, centenas. E aí ele botou o pezão na mesa aqui e mostrou uma meia de verde-limão com polvos vermelhos. Eu falei assim, realmente as tuas meias são diferentes. Foi muito legal. Livros para a Rose, então. Livros. Rose, que Deus te abençoe. Obrigado pela visita. Que a Avetus consiga dar saltos ainda mais altos, consiga prolongar sua existência com as parcerias que vêm por aí e a gente possa se encontrar de novo para abastecer nossos espectadores, internautas, usuários com mensagens positivas como essa que você nos trouxe. Muito obrigado. Legal, muito obrigado a você, Beni, Wesley. Foi um prazer estar aqui, viu? Hoje. Obrigado. Feliz Natal, Deus te abençoe. Para você também, feliz Natal. A você também, um bom final de ano. Estamos chegando nessa gravação no finalzinho de 2024, mas a qualquer tempo que você estiver nos assistindo, o desejo é o mesmo. Como dizem na brincadeira, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. Até mais!